Os vídeos de imagens do universo representam o esforço do autor para entender a influência do observador sobre a realidade física. É fácil constatar que a nossa memória depende do fluxo contínuo das informações que nos são entregues pela luz e pela radiação cósmica. Essas informações teriam origem em algum lugar misterioso do universo, que essa memória somente poderia acessar por via indireta. Nós não podemos ver as partículas que formam os corpos materiais de forma direta. Para isso, elas precisam antes ser iluminadas. De acordo com Heisenberg, a luz perturba a partícula de modo incontornável, gerando incerteza na sua posição ou na sua velocidade. Outro físico, Heisenberg, lembra-nos de que o princípio da incerteza está ligado diretamente à quantização da luz, processo que não demandaria tempo mensurável. Resumindo, as coisas somente existem quando podem ser lembradas, ou depois que a luz quantizada se espalhe junto a nós. As informações vão sendo coletadas e armazenadas no nosso cérebro, ao longo da vida. Quando você tenta entender um evento que acontece ao seu redor, precisa compará-lo aos padrões armazenados anteriormente na sua memória. Essa consulta demanda tempo, e como tudo indica, uma partícula teria uma natureza atemporal, ou somente existiria no seu estado estacionário, em que não irradia nada. Assim, por depender do espalhamento contínuo da luz, e portanto, da sua memória, você é virtualmente banido da realidade física, assumindo uma posição no centro do universo observável. O universo subatômico, agora, se coloca do lado de fora, embora seja pouco provável que o universo real possa ter lados. Quando tento me colocar na posição de quem assistiu os meus vídeos, imagino que muitas dúvidas a respeito dos temas abordados devem incomodá-lo. Assim, irei formular algumas perguntas que eu mesmo faria se estivesse no lugar do espectador. Porque em vários vídeos de imagens do universo, você sugere que o tempo estaria contido no próprio observador, não existindo fora dele. Definir o tempo não é uma tarefa fácil. No livro Confissões, a página 120, Santo Agostinho nos diz: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei, mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei. Sobre os conceitos de futuro e de passado, ele escreve: como então podem existir esses dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe e se o futuro ainda não chegou? Para trazer a discussão filosófica para nossa realidade física, fiz uso do conceito de cone de luz do futuro dos eventos. Um elétron, ou todas as estrelas de uma distante galáxia, possui um cone desse tipo, cuja principal característica é reter a luz e o tempo. Por exemplo, se o Sol se apagasse neste momento, nós não poderíamos ver a escuridão resultante, de forma direta e instantânea. A informação sobre o evento viajaria no dorso das chamadas ondas de gravidade, que se deslocam no espaço na velocidade limitada da luz. Para quem observa a partir da Terra, o tempo de 8 minutos não existe na prática. A escuridão iria se manifestar instantaneamente, e uma vez congelado, o observador não teria tempo para pensar sobre o ocorrido. O ato de se medir a posição do Sol no espaço com o auxílio da luz, assim como a utilização da sua velocidade limitada para aferir o tempo do seu deslocamento, é um recurso indireto de avaliação, uma extrapolação de conceitos. Todos os métodos, assim utilizados, constituem-se em apêndices da nossa memória.
Você sabe que os pixels que formam a imagem em um televisor são organizados, intencionalmente, para enganar o seu cérebro. De qualquer modo, você nota que, se o futuro não existe, torna-se perfeitamente justificável a ideia de que o tempo estaria contido em nós mesmos. Seja de forma virtual ou não. Sem saber o que ocorre no nosso futuro, que ainda não aconteceu, o marco zero do tempo migra da posição do Sol e das outras estrelas para a nossa posição na Terra. É ali que o tempo começa a ser contado. A consequência é o surgimento do seguinte paradoxo: tanto a Terra quanto o Sol estão no presente, como se sabe. Como você vê o Sol com 8 minutos de atraso, o presente do Sol se coloca relativamente no seu futuro. Para ver o Sol instantaneamente, e portanto, no presente, você precisaria recuar no tempo ou assumir uma posição no passado. Nesse momento você não vê mais o Sol diretamente, pois ele foi substituído pela sua imagem. Esse paradoxo parece estar vinculado apenas à memória do espectador, pois o seu corpo físico ainda continua no presente. De qualquer forma, o movimento do tempo é sempre na direção do futuro, que, em última análise, se confunde com o presente. Isto é, o futuro resultaria do ato de se olhar para o presente do universo como se estivéssemos no passado. Voltando à observação de Santo Agostinho, vemos que o passado já não existe, e o futuro ainda não chegou. O presente, por sua vez, é um momento efêmero, que está sempre escapando por entre os nossos dedos. Se você pudesse permanecer no presente, como sendo um momento isolado, não poderia contar com uma memória. A sua memória, por sua vez, é obrigada a lhe mostrar o universo quadro a quadro, na forma de instantâneos isolados, como se o espaço fosse plano ou bidimensional. Quer dizer, para você vislumbrar o universo teria que ser expulso do seu momento presente. Apesar de não ter consciência disso, você teria sido jogado para trás, no tempo, passando a olhar para o universo como se estivesse no passado. Se o universo fosse comparado a um coração pulsando, você não teria referências para ver todo o processo de bombeamento do sangue. O que você consegue ver, de forma instantânea, seria um momento isolado do batimento. Normalmente, os físicos comparam o comportamento do espaço com o de uma tira de borracha, que se expande e se contrai, de forma complementar com o tempo necessário para fazê-lo. O presente representaria um estado de repouso do elástico, um momento eterno que não poderia ser apreendido diretamente pela nossa memória. Isso aconteceria sempre com atraso. O momento presente do universo equivaleria à fase do elástico em que ele estivesse em repouso, nem esticado nem contraído. Para que a memória do observador pudesse atuar de forma contínua, essa tira de borracha teria que estar fora do seu estado de repouso. Assim, o elástico somente poderia ser concebido como estando ou na sua fase de esticamento ou na de contração, com as duas se excluindo entre si, pela fase de repouso. Em tempo real, o espaço jamais poderia ser flagrado isoladamente na sua posição de repouso, pois essa fase equivaleria ao desaparecimento da curvatura do espaço, o que iria ferir o princípio da incerteza. O tempo, nessas condições, deixaria de existir ou não poderia ser avaliado diretamente, o que implica em que esse tipo de universo fictício seria estacionário e atemporal. Como se nota, a existência de um universo estacionário somente poderia ser concebida por alguém que dependesse da sua memória, cuja funcionalidade estaria estruturada sobre o tempo, atuando como se fosse a terceira dimensão do espaço.